Olá, nesta aula veremos que se utilizarmos os postulados, com os teoremas, proposições e por aí diante da geometria euclidiana, podemos fazer qualquer construção, só utilizando aqui as técnicas de desenho geométrico, certo? Então, para exemplificar, vamos fazer a construção de três triângulos, tá? Um triângulo qualquer e depois um triângulo equilátero e por fim um triângulo retângulo. Então, inicialmente, como nós não precisamos da malha quadriculada e nem de estar vendo os eixos aqui, né? Então vamos ocultar. Para isso é só vocês, né? Vocês devem estar com a tela assim. Aí você clica aqui, ó, nesse triângulozinho, né? Que dá a entender que é uma setinha. Aí ele vai abrir o menu da janela de visualização. Aí você clica aqui na primeira opção, que é para exibir ou esconder os eixos, né? E aí já vai esconder o eixo. Se quiser que apareça de novo, você clica aqui, né? E volta. E esconder a malha, né? Uma outra forma de você fazer isso é clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer lugar da janela de visualização e ele aparece as mesmas opções, tá? Exibir, esconder eixo, exibir, esconder malhas, tá bom? Então agora vamos selecionar aqui a opção ponto e clicar em três lugares diferentes da janela de visualização. E aí teremos aqui os três pontos, né? A, B e C, que o GeoGebra coloca automaticamente. E agora vamos escolher a opção polígono, tá? A ferramenta polígono. E aí vamos clicar nos três pontos. Então, ponto A, ponto B, ponto C. E para fechar o polígono, eu clico novamente no primeiro ponto que eu selecionei, tá? Essa ferramenta polígono, na verdade, ele faz qualquer polígono de quantos pontos você quiser. Se quiser um quadrilátero, então você selecionaria 4 pontos, né? E assim por diante, pentágono, hexágono, tá? Então, o que é que essa ferramenta polígono faz? Ele apresenta aqui os lados do triângulo, né? Desse polígono, e ele já deixa aqui, né? Colorido a região interna. Aí quando você vem para a janela de álgebra, você vê aqui então que o Azinho, né, que é o lado oposto ao vértice A do triângulo, ele aparece aqui com a medida, já com a sua medida. O B e o lado C, né? Vocês estão vendo aí que ele já aparece com as medidas já dele aqui na janela de álgebra. E esse T1, ele é a área da região interna do triângulo. Então, aí ele é 22,83 unidades de medida de área. Tá? Se você quiser que exiba aqui na janela de visualização as medidas, né, que eles estão sendo apresentadas aqui, você clica, ou desculpe, você segura a tecla Ctrl do seu teclado e depois com o botão direito do mouse você clica sobre cada um dos lados do triângulo. E aí você vem aqui ou na janela de visualização ou clicando com o botão direito do mouse, né? E aí você escolhe aqui a opção do rótulo, né? Nome e valor. E aí ele vai apresentar o nome e o valor do lado, né? Se você quiser exibir a área do triângulo, né? Você clica sobre a região interna do triângulo e manda exibir nome e valor, tá? Ele está aqui. Então veja que como nós inserimos três pontos livres, né? Como vértices desse triângulo, então você pode mover qualquer um dos três pontos, assim que você achar, né? Do jeito que achar melhor. E aí ele se modifica, ainda continuando sendo um triângulo, mas veja que os lados e a área do triângulo ele é modificado, tá bom? Certo. Então vou botar aqui pequenininho e vou arrastar esse triângulo clicando na região interna do triângulo, ó. Tá vendo? E aí dessa forma ele não se modifica, mas você pode arrastar o triângulo para onde você quiser, ok? Agora vamos construir um triângulo equilátero. Vou colocar aqui dois pontos, pontos D e pontos D e E, que eles vão determinar a distância, a medida do lado do triângulo. E depois vou usar a ferramenta círculo, dado centro em um dos seus pontos,
para fazer esse círculo aqui, ó, com centro em D e raio DE, né? Então, para isso, eu clico primeiro no ponto D, depois no ponto E. E utilizando ainda a mesma ferramenta, eu vou criar outro círculo, né? Outra circunferência, né? Clicando no ponto E e depois no ponto D, para construir a circunferência com centro em E e raio DE. E agora eu vou pegar as interseções, uma das interseções, né, das duas circunferências. Aí utilizo a ferramenta ponto e clico exatamente em cima de uma das interseções. Pode ser, tanto faz, é de cima ou de baixo. Eu vou pegar de cima aqui, tá? E aí eu tenho o ponto F. Veja que se você mover o ponto F, né, tentar mover o ponto F, ele não vai. Tá? Por quê? Porque para mover o ponto F, eu teria que mover o ponto E ou o ponto D. Ok? Porque o ponto F foi definido como sendo uma das interseções da circunferência DE, né? Veja, ó, dê 2 cliques aqui, aí ele utiliza aí esse comando, né? Interseção, e aí bota entre parênteses D e E, que são as duas circunferências. Esse número 1 é para indicar qual das interseções eu estou trabalhando, né? Então, como eu botei 1, fica o ponto F em cima. Mas se eu colocasse 2, o ponto F ficava embaixo. Mas aí eu vou preferir que fique em cima. Tá? Se você não botar número nenhum ali, aí vai aparecer as duas interseções. Agora que eu não preciso mais da circunferência D e da circunferência E, eu vou clicar aqui para ocultar as circunferências. E agora eu utilizo a ferramenta polígono para formar o triângulo equilátero, né? Tá aqui, tá bom? Com os lados E1, D1 e F, né? Tá vendo? E aí aqui vocês veem, né, que os três lados desse triângulo têm a mesma medida, né? Você pode mover aqui o ponto D e o ponto E. O ponto F não dá para ser movido diretamente, né? Então, mas como nós utilizamos toda a rigidez para construir esse triângulo, então vocês podem mover à vontade o ponto D e o ponto E, que ele vai continuar sendo um triângulo equilátero, tá bom? E aí eu vou exibir aqui as medidas, né, desse triângulo. Aí já selecionei os três lados e a região interna, e aí eu venho aqui, nome e valor. Tá bom? Aqui, beleza? Se vocês quiserem ver, por exemplo, os ângulos internos desse triângulo, você pode utilizar aqui, ó, ângulo, a ferramenta ângulo. Ó. Você seleciona a ferramenta ângulo e depois dá um clique na região interna do triângulo. Ó. Aí mostra aqui, ó, a região interna do triângulo equilátero. Né? A característica do triângulo equilátero é que os ângulos internos medem 60 graus, né? Então, tá aí. Certo? Se vocês quiserem enfeitar, né? Por exemplo, eu gosto para mostrar que os lados do triângulo são congruentes, eu gosto de botar um tracinho, né? Então, selecionando os três lados, clica com o botão direito do mouse sobre um desses lados e escolhe a opção propriedades. Ó. Aí você vem aqui na aba estilo e aí escolhe a opção de decoração. Eu vou escolher que tenha um tracinho, ó. Tá vendo? E a mesma coisa eu posso fazer com os ângulos. Ó. Você escolhe os três ângulos, né? Clica com o botão direito do mouse sobre um desses três ângulos, propriedade. Nesse caso as propriedades já estavam aqui abertas, né? E aí na aba estilo, decoração, e aí você escolhe a decoração que você quer aplicar. Vou usar esse aqui, ó. Tem dois tracinhos, ó. Certo? Agora eu vou botar aqui no cantinho o triângulo, né? Equilátero. Ok? Vamos agora construir um triângulo retângulo. Então, a característica do triângulo retângulo é que ele é um triângulo onde um dos ângulos internos mede 90 graus. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui dois pontos, né, utilizando a ferramenta ponto, e depois, utilizando a ferramenta reta, vou clicar sobre esses dois pontos e formar aqui uma reta. E agora, eu utilizando a ferramenta reta perpendicular, vou clicar sobre a reta determinada pelos pontos G e H, né, que é a reta G. E aí temos aqui uma reta que vai ser perpendicular à reta G, tá vendo? Onde eu mover ela está sempre perpendicular. Aí agora eu tenho que clicar sobre o ponto que ela deverá passar, né? Então, ou você escolhe o ponto G ou escolhe o ponto H. Vou escolher aqui o ponto G. Certo? E depois, utilizando a ferramenta ponto,
eu vou clicar sobre essa reta perpendicular à reta GH, né? Que é a reta Hzinho, né? E aí tem esse ponto I. Observe o seguinte, que esse ponto I, ele é um azul mais clarinho do que das retas G e H, né? Porque a G e H são pontos livres, vocês podem mover eles à vontade. Mas o ponto I, ele pode ser movido apenas sobre um caminho, que é a reta Hzinho, ok? Por isso que ele tem uma tonalidade diferente aqui do azul, tá bom? Eu vou fechar aqui as preferências, né? Como eu não preciso mais das retas, que é Gzinho e Hzinho, eu vou ocultá-las, né? E novamente, utilizando a ferramenta polígono, eu vou clicar aqui, ó, ponto G, ponto H, ponto I e ponto G de novo para fechar o triângulo, certo? Então temos aí o triângulo retângulo, e para mostrar que ele é retângulo, eu vou utilizar aqui a ferramenta ângulo e clicar sobre a região interna desse triângulo aí. E aqui mostrando, né? Deixa eu tirar aqui, vou arrastar aqui o nome do G, né, para fora, e mostrando aqui que o ângulo do ponto G, o ângulo interno do vértice G, tem 90 graus. Selecionando a ferramenta mover, né, vocês podem mover o ponto H e o ponto G, que esse ângulo aqui vai ser sempre 90 graus, certo? Aqui. E agora vamos botar aqui uns nomes, né? Aí eu vou usar aqui a ferramenta texto. A ferramenta texto, normalmente ela está assim, nessa configuração assim. E pequeno. Pronto. Vou clicar em qualquer lugar. Vai aparecer essa caixa. Aí eu escrevo, ó, triângulo. Clicar no botão mover. Tá vendo? Aí se você quiser formatar esse texto, aí você pode, aqui, né, no menu da janela de visualização, clica aqui para escolher a cor do fundo do texto, aí você escolhe a cor que você quiser. Vou botar aqui amarelo, vou escolher aqui para a cor da fonte, né, vou botar azul. Você pode botar ele em negrito e itálico, né, vou deixar só em negrito. E o tamanho da fonte, né, o tamanho da fonte são só essas daí, né, essas 7. Você não é como no editor de texto, né, que você bota o número da fonte, né, do tamanho da fonte. Então, eu vou botar aqui tamanho médio. Pronto, tá aí. Aí agora eu vou botar aqui triângulo equilátero. Se você não quiser toda vez digitar e ter que estar formatando de novo, antes de digitar o texto, você pode já ir formatando. Ó. Que aí quando você for digitar o texto, ele já vai estar na formatação que você deseja. Então, clicando aqui. Triângulo equilátero. Tá aí, tá vendo? Aí o próximo texto já está com a formatação definida. Então, triângulo, retângulo. Escolha aqui a ferramenta mover para mover o texto. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem no fórum da semana 2. Um abraço.